Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá um ensinamento sobre o jejum. E o jejum, ele tem 3 efeitos essenciais na vida daquele que pratica. O primeiro efeito é a resistência ao sofrimento. O segundo efeito é o domínio das paixões. E o terceiro efeito é a purificação dos pecados graves. Por isso que nós vemos que Jesus ele nos chama a atenção sobre a unidade com Ele que nós precisamos ter. Mas se nós não crescermos nessa unidade, nós não vamos adentrar naquilo que é a experiência mística. Mas nós precisamos, dia após dia, crescer nessa capacidade de união com Deus. Por isso que o jejum ele é essencial para essa união, porque uma vez que nós temos desordens muito latentes em nós, essas desordens elas não nos permitem ser movidos pelo Espírito Santo. E sem essa moção do Espírito Santo, nós não temos capacidade de gerar unidade com o próprio Cristo, para participar da vida dele, participar da sua alegria, daquilo que é a festa de casamento, porque Ele é o noivo, ou seja, Ele é aquele que nos dá a verdadeira alegria. É Ele que nos convida a entrar nessa festa, que é sim uma festa que é uma imagem da união, da unidade do ser humano com Deus no céu. Por isso que nós precisamos entender bem o jejum. O jejum ele nos proporciona justamente isso. Nos proporciona esse exercício espiritual, onde nós vamos nos impondo um sofrimento voluntário, uma dor voluntária, porque o jejum ele faz isso. Nós nos privamos de alguma coisa, de um alimento, por um determinado tempo, e assim nós vamos ali nos impondo aquele sofrimento. Porque quando nós ficamos um bom tempo sem nos alimentar, nós começamos a sentir no corpo a falta do alimento. E essa dor corporal, ela vai cada vez mais sendo acentuada pela mudança de padrão de comportamento que nós estamos gerando. Por isso que nós precisamos entender que o jejum ele nos proporciona isso, aprender a resistir a esses pequenos sofrimentos, para que assim nós possamos um dia sermos capazes de suportar grandes sofrimentos, aprender a sofrer voluntariamente, para que o dia que vier uma purificação passiva, quando Deus nos oferecer um sofrimento, nós possamos realmente acolher e aceitar esse sofrimento da parte de Deus, para participar da paixão de Cristo. Por isso que quando nós vamos aprendendo a exercitar o jejum, nós vamos aprendendo a ir crescendo cada vez mais nessa acolhida do sofrimento, na vivência do sofrimento voluntário, nós vamos adentrando e permitindo com que o outro efeito do jejum seja manifesto na nossa vida. Porque o jejum também vai fazendo e nos tornando capazes de dominar as nossas paixões interiores, aquilo que grita em nós. Por isso que nós precisamos
suportar esse sofrimento inicial, para que nós possamos mudar de padrão de comportamento, porque somente depois de um tempo dessa prática que nós vamos fazendo com que a nossa mente e o nosso corpo entenda que aquele novo hábito ele é saudável para cada um de nós e ele pode nos edificar. Por isso que nós precisamos adentrar nessa prática e sermos fiéis e nos exercitar cada vez mais e nos fortalecer nessa prática, para que assim nós possamos dominar aquilo que grita em nós, aquilo que muitas vezes em nós tenta nos arrastar para alimentar aquilo que são as desordens interiores. E depois surge, quando nós conseguimos já dominar essas paixões, surge o terceiro efeito do jejum, que é a purificação dos pecados graves. Quando nós já conseguimos suportar o sofrimento e dominar as paixões interiores, nós começamos a nos ver livres, libertos dos pecados graves, desses pecados que muitas vezes nos levam e nos arrastam para a queda. E assim nós vamos, dia após dia, aprendendo a vencer esses pecados, até que nós conseguimos fazer com que eles adormeçam em nós, essas más inclinações. E assim nós vamos rompendo com as ocasiões, vamos rompendo com os prazeres da carne e vamos permitindo com que o Espírito Santo mova a nossa vida para uma verdadeira intimidade com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Por isso que o jejum ele é essencial, porque ele nos torna dóceis a essa moção espiritual, essa inspiração de Deus que nos move, que nos conduz e nos une à vida do próprio Cristo. Porque uma vez que nós nos tornamos dóceis ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo em nós, ele vai nos santificando, ou seja, ele vai nos transformando no próprio Cristo. E quanto mais transformados no próprio Cristo nós estivermos, mais nós seremos capazes de experimentar da sua vida e da sua missão. Seremos capazes de experimentar a verdadeira vida cristã, que é a vida do próprio Cristo na nossa própria carne, na nossa própria vida, para que dessa forma possamos verdadeiramente ser esse sinal da festa nupcial, que é a união de Deus com os homens, através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é o único mediador. Então busquemos, dia após dia, crescer nessa capacidade, porque Jesus mesmo diz: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ou seja, quando Jesus foi para a direita do Pai no céu, Jesus ele disse que quando ele não tivesse mais presente no meio dos seus discípulos, na sua carne, eles precisariam fazer jejum para que se tornassem dóceis suficientes para perceber a moção do Espírito Santo, que é simples, que é dócil e que se manifesta de forma muito simples e não através das euforias e dos estardalhaços, mas sim de forma muito sutil na nossa alma. E assim, esse mesmo Espírito iria nos dando essa verdadeira experiência da vida do próprio Cristo, daquele que é o esposo da nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.